Fala meu povo, sejam muito bem-vindos a Los Angos, eu sou o Zaga e nesse vídeo eu vou fazer a minha análise completa do trailer de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, tentando pegar todos os detalhes interessantíssimos desse trailer, que pra mim dá pistas muito legais de que esse vai ser o filme de origem dos Jovens Vingadores. O Homem-Formiga vai ter que ajudar o Kang a roubar uma coisa que foi tomada dele, e esse filme pode ter muito mais surpresas aí do que a gente imagina. Também o trailer deu pistas de quem pode ser o personagem interpretado por Bill Murray, mas enfim, sem enrolação, bora direto pra análise. Seu Percival, solta o primeiro trecho aí pra gente analisar as primeiras imagens. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Thank you, Spider-Man! O trailer abre com uma vista aérea da cidade de São Francisco, na Califórnia, cidade onde o Homem-Formiga mora e atua. Dá pra ver inclusive do lado desse prédio pontudo centralizado, o prédio onde acontece a cena pós-créditos de Homem-Formiga 2, com a van e o túnel quântico. A música que toca no trailer é Goodbye Yellow Brick Road, de Elton John. Essa é mais uma referência ao Mágico de Oz no MCU. O especial de Halloween também prestou homenagem ao Mágico de Oz, com Somewhere Over the Rainbow tocando, enquanto as cenas mudam de preto e branco para Technicolor. Também tivemos referências ao Mágico de Oz em WandaVision e em Loki. Isso pode ser uma pista de que o Kang seria a figura por trás das cortinas, orquestrando tudo, manipulando todo mundo, desde sempre. Em Loki, aquela variante do Kang, aquele que permanece, era literalmente uma figura atrás das cortinas manipulando tudo. Inclusive eu tenho um vídeo bem legal, uma teoria sobre o plano de Kang, que eu acho que aquela variante na verdade já era Kang o Conquistador mesmo, Kang Prime, e ele já fez tudo o que podia pra garantir a vitória da próxima encarnação dele nas próximas guerras. Quem quiser conferir essa teoria eu vou deixar no fim desse vídeo pra vocês darem uma olhada, tá bem interessante, então olhem lá depois. E aí o Scott Lang passeia feliz pelas ruas de São Francisco, feliz justamente pelo reconhecimento por ter ajudado a salvar o universo na batalha contra o Thanos. Ele está lidando com a fama que os Vingadores ganharam depois da batalha, algo que foi muito abordado também na série do Gavião Arqueiro. E é legal lembrar também que em Ultimato, o Hulk foi tietado e o Homem-Formiga ficou sentido porque as crianças não sabiam quem ele era. O Hulk até tenta, por pena, convencer as crianças a tirarem foto com o Scott, mas sem sucesso. É legal ver as coisas dando certo pro Scott pelo menos uma vez, né? Mas pelo visto isso vai durar pouco. Mas é impossível também não comparar essa cena do Scott andando feliz pelas ruas em Homem-Formiga 3 com a infame cena do Peter Parker emo andando feliz pelas ruas em Homem-Aranha 3. Será que vai rolar uma homenagem no filme com dancinha e tudo? Aí o trailer mostra uma cena na Baskin-Robbins, a sorveteria onde Scott trabalhava no primeiro filme. Na época ele foi demitido por ser um ex-presidiário. A Baskin-Robbins sempre descobre. Agora, depois de ganhar reconhecimento e passar a ser considerado um herói, ele foi recontratado. Na parede ao fundo vemos que era aniversário de alguém, talvez do próprio Scott. Ele estava em um evento sendo eleito o empregado do século. E é legal o uso da palavra século em um filme que tem o Kang como vilão. A Baskin-Robbins sempre descobre. Será que eles sabem sobre o Kang? Brincadeira, galera. Mas o Scott cumprimenta o chefe dele, que é o mesmo que tinha demitido ele no primeiro filme. Depois ele passa por uma criança na rua que tem uma mochila do Homem-Formiga e também cumprimenta esse rapaz. O moleque olha pra própria mão e depois pro Scott como se não acreditasse que tinha encostado no Homem-Formiga. O moleque é fã mesmo. Aí a gente vê o Scott esperando pela Hope do lado de fora de um carro enquanto ela sai. Os dois atravessam um tapete vermelho de um evento chamado Humanitarian Services Global Awards, provavelmente uma premiação que Scott vai receber por ter ajudado a salvar o mundo. Depois ele compra um café e é confundido com o Homem-Aranha. É importante lembrar que nesse universo as pessoas lembram que o Homem-Aranha existe, elas só não lembram quem é Peter Parker. E será que ele não foi confundido por causa da dancinha? Também é legal comentar que a fala do Scott nesse trecho, Scott, você é um ex-presidiário, como você pode ser um vingador e tudo mais, parece ser retirada de alguma entrevista que ele tá dando pra alguém ou até do próprio podcast dele. É importante relembrar que em Miss Marvel a gente descobre que o Homem-Formiga tem um podcast e é por meio desse programa dele que as pessoas descobriram o que aconteceu na batalha contra o Thanos. E toda essa parte do Scott lidando com a fama tem muito a ver
com a própria música que toca no trailer. Goodbye Yellow Brick Road é uma música que fala como Elton John e Bernie Taupin, os dois compositores dessa música, estavam cansados da fama e do sucesso e queriam voltar no tempo para a vida simples e quieta que eles tinham antes da estrondosa carreira musical. Talvez em algum momento do filme o Scott se arrependa dessa fama e do status de herói que ele conquistou, porque com esse status também vem perigos e complicações. People still need help, Dad. That's why we made this. It's like a satellite for deep space, but quantum. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Aí a mansão de Hank Pym e Janet Van Dyne aparece no trailer, dessa vez no meio de outras casas de São Francisco. No último filme é legal a gente lembrar que eles tinham encolhido a casa e levado para uma praia deserta, mas agora aparentemente retomaram a vida normal e levaram a casa de volta para a cidade. Esse inclusive é um dos maiores mistérios do MCU, né? Como funciona o encanamento e a eletricidade nessa casa. Aí a gente vê a Cassie dizendo que as pessoas ainda precisavam de ajuda e por isso eles tinham criado o dispositivo para mandar sinais para o reino quântico. Nessa cena é legal reparar que além de todo o aparato tecnológico de pesquisa, monitores e afins, também tem um mapa mundi com fotos na parede no estilo filme de espionagem. A Cassie usa uma camiseta com um globo, o que indica uma preocupação em ajudar e salvar o mundo. Na mesa ao lado do dispositivo a gente vê uma caneca com a frase World's Best Dad, melhor pai do mundo, o que mostra a relação próxima que Scott e Cassie sempre tiveram nos filmes e nos quadrinhos, com o pai sendo um ídolo dela. Um dos livros na mesa é sobre as espécies de formigas mais comuns na Califórnia. Eles também estão construindo algum aparelho diferente ali que aparece em 2 monitores, atrás de Cassie e depois atrás de Scott. O formato até lembra a cápsula de viagem no tempo de Dragon Ball. Não dá pra saber que aparelho misterioso é esse. E aí a Cassie mostra o dispositivo que ela vai usar pra fazer contato com o reino quântico. Em um primeiro momento eu imaginei que Cassie sabia, ou pelo menos tinha esperança de que Scott estivesse preso no reino quântico e não morto durante os 5 anos do blip. E por isso ela construiu o dispositivo, pra se comunicar com ele. Mas analisando bem a cena, parece que na verdade os dois construíram o equipamento juntos. E aí a Janet Van Dyne fica inconformada que os dois estavam enviando um sinal para o reino quântico. Talvez Scott tenha deixado a fama subir a cabeça e esteja querendo continuar o caminho de sucesso, tentando usar o reino quântico novamente para salvar ainda mais pessoas e para salvar o mundo de novo. Isso teria levado ele a construir esse dispositivo junto com Cassie sem consultar Janet e Hank. E o aparelho emite uma luz brilhante, parecido com o brilho das joias do infinito. Na mesa vemos que o dispositivo está conectado a um teclado de computador. Ao fundo também vemos fones de ouvido e tubos de ensaio. Turn it off. Now. Hope e Hank olham preocupados para o dispositivo e a Janet manda desligarem imediatamente. Provavelmente Janet sabe que esse sinal poderia ser encontrado por algum dos vilões perigosos que habitam o microverso. Talvez tenha sido o próprio Kang quem sugou eles para dentro do reino quântico usando esse sinal. É importante lembrar que a Janet Van Dyne ficou presa no reino quântico entre 1987 e 2018, por 31 anos, portanto. O Scott só ficou preso por 5 horas, porque ele caiu num vórtex temporal e foi parar direto no futuro. A Janet com certeza conhece aquele mundo muito bem, mas o Scott não. Mas como o período que a Janet passou lá foi antes de Loki e Sylvie matarem aquela variante do Kang no final da série do Loki, provavelmente o Kang não estava lá no reino quântico quando a Janet estava lá, essa variante que a gente vê no fim do trailer. Então talvez ela não conheça o Kang. Ou talvez conheça também, né? Viagem no tempo é uma parada complexa. Mas com certeza ela conhece o personagem de Bill Murray, que deu entrevista falando que vai interpretar um vilão no filme, e eu vou falar mais sobre isso mais pra frente no vídeo. E ela também deve ter conhecido o MODOK, que tá confirmado no filme e de acordo com rumores vai ser uma transformação do Jaqueta Amarela, o vilão do primeiro filme, porque a maneira que os membros deles vão se encolhendo antes da cabeça no primeiro filme do Homem-Formiga teria transformado ele no MODOK, e ele estaria preso no reino quântico também. Então já são 2 vilões que ela provavelmente conhece e teria medo de encontrar novamente. E nessa cena o brilho do dispositivo se expande primeiro para depois começar a sugar tudo para dentro
dentro dele. Aqui é legal reparar que Janet, Hank e Hope acabam se soltando e passando pelo portal primeiro. Cassie e Scott conseguem se segurar um pouco mais. Talvez por isso os 5 tenham sido divididos em 2 grupos no Reino Quântico, como a gente vai ver mais pra frente no trailer. E é legal reparar em um momento que Cassie ainda está se segurando no pai, enquanto já dá pra ver os pés dos outros atravessando o portal. Também é legal notar que o chão do laboratório rachou com o impacto. Quando a mão de Cassie escorrega de Scott, ele se solta e se joga na hora pro portal para ir atrás da filha. Depois do logo da Marvel aparecer, vemos Scott e Cassie no Reino Quântico, em uma região cheia de portais, umas espécies de cascatas de energia amarela e rochas flutuantes. Essa é uma região do Reino Quântico que a gente ainda não viu nos filmes. É legal que a Marvel vai explorar mais a fundo os cenários desse microverso. Cassie pergunta onde eles estavam e na sequência vemos os dois caminhando por essa região do Reino Quântico. E vamos combinar, que visual maravilhoso, hein? A Marvel tá de parabéns com esse trailer, que tá tudo muito lindo. Aí esse trecho mostra diversos guerreiros misteriosos cercando Scott e Cassie e apontando armas para eles. Eles podem ser uma adaptação dos Micronautas, guerreiros que vivem no Reino Quântico no universo da Marvel dos quadrinhos. Mas seria uma adaptação mesmo, porque a Marvel não tem mais os direitos desses personagens. Eles estariam mudando o visual e o nome, só mantendo a ideia desses personagens. O microverso tem diversos robôs nos quadrinhos, mas nenhum com o visual desse que aparece centralizado. Talvez ele seja uma versão visualmente diferente de Microtron ou Biotron, 2 robôs que existem nesse universo. O trailer dá a entender que eles são inimigos, mas pode ser que não seja o caso. Eu fiquei com a impressão de que eles parecem ser um grupo de habitantes do Reino Quântico que não tem envolvimento com outros vilões ou facções. Eles podem ser uma espécie de aliança rebelde do Reino Quântico lutando contra os tiranos da região. Depois de um desentendimento inicial, eles podem até acabar se juntando ao Homem-Formiga na batalha contra os vilões do filme. Mas claro, essa foi só uma impressão que essa cena me deu. Eles podem muito bem ser inimigos mesmo e ser lacaios de algum dos vilões do filme. Na sequência vemos Hope com o traje da Vespa cheio de detalhes em amarelo, um visual bem mais semelhante ao da Vespa nos quadrinhos. Depois vemos ela, Hank e Janet caminhando por uma outra região do Reino Quântico coberta por vegetação. Janet explica que existe todo um mundo diferente ali, um universo secreto. E é legal reparar que tem umas espécies de águas-vivas voadoras flutuando nesse lugar. Aí uma figura misteriosa aparece encapuzada, com roupas esverdeadas e o que parece ser uma espécie de bracelete em uma região mais sombria do Reino Quântico. 4 luzes cruzam o céu, quase como meteoros caindo, vindas de uma espécie de portal azul. Ao fundo vemos mais criaturas estranhas, parecem umas espécies de cavalo com cabeça de caracol. Aparentemente tem alguma coisa amarela se mexendo em cima da mesa em que essa personagem está se apoiando. E o visual dessa cena me lembrou muito a série do Loki. Será que essa figura misteriosa encapuzada poderia ser a Sylvie? Será que depois de matar aquele que permanece, ela roubou a tecnologia de viagem no tempo dele e está se escondendo no Reino Quântico? Talvez seja um pouco forçado, mas essa cena me deixou muito com essa sensação. Mas o mais provável é que seja um flashback, que seja outra personagem, e eu vou explicar mais pra frente em outro trecho do trailer o porquê. Depois Hank, Hope e Janet viajam, aparentemente usando uma das criaturas do lugar como meio de transporte. Hope pergunta pra Janet do que ela tem tanto medo. Na primeira imagem eles estavam disfarçados, mas na hora da pergunta Hope já estava com os trajes de Vespa aparentemente em outro lugar. Isso indica que a conversa e a viagem são momentos diferentes do filme. There's something I never told you. This place. It isn't what you think. Aí a Janet coloca um capuz e os 3 começam a andar no meio de algumas criaturas tentando se disfarçar. 2 criaturas aparecem ao lado deles e é legal notar que eles têm umas espécies de geradores nas costas conectadas por tubos. O visual da cidade ao fundo também lembra o local onde fica a TVA na série do Loki, mas uma versão mais escura e sombria. Aí a Janet aparece em outro lugar falando que tem algo que ela nunca tinha contado pra eles. Pelo fundo dá pra ver que provavelmente é a mesma cena em que Hope pergunta do que ela tinha tanto medo.
dedo. Essas coisas fazem parte da mesma conversa. Depois, as mãos de Kang aparecem. O vilão está colocando uma espécie de esfera de energia em um aparelho tecnológico. Quando a esfera entra no aparelho, umas luzes amarelas começam a piscar, ativando algo. Eu imagino que essa esfera de energia seja o combustível que ele usa para viajar no tempo, pelo menos essa variante do Kang. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também daqui a pouco. Depois nós vemos Cronópolis, a cidade de Kang no Reino Quântico. Diversos anéis aparecem se movendo ao redor de uma espécie de pirâmide. Vale lembrar que um dos nomes pelo qual Kang é conhecido nos quadrinhos é Ramatut. Kang viajou até o Egito Antigo e se tornou um faraó, governando a região por um tempo. Teve até um easter egg de Ramatut na série do Cavaleiro da Lua, uma imagem do faraó na jaqueta de um dos homens que lutam contra Mark Spector no Egito. Por conta dessa ligação com o Egito Antigo, Cronópolis tinha algumas pirâmides nos quadrinhos. Além disso, Kang usou por muito tempo uma esfinge para viajar no tempo. Ele já teve vários meios diferentes de viajar no tempo, e um deles talvez tenha aparecido no fim do trailer. Depois nós vemos um exército enorme de Kang. Naves pairam acima de diversos soldados, todos com a aparência igual. Eu imagino que esses soldados podem ser adaptações dos Growing Men, ou estimuloides, androides que o Kang cria para trabalhar para ele nos quadrinhos e que crescem cada vez que são golpeados. Seria interessante ver uma batalha entre o Homem-Formiga em forma gigante e o Growing Man também em forma gigante, depois de apanhar bastante e crescer bastante. Outra possibilidade é que esse seja só um uniforme novo e esse exército seja composto por agentes da TVA. Vale lembrar que no último episódio da série do Loki, toda a TVA foi alterada, com uma variante do Kang reinando suprema ali. A TVA provavelmente fica localizada no Reino Quântico, algo que eu comento na minha teoria sobre o plano de Kang, e pode ser que essa seja a nova versão da TVA que vimos ao fim da série do Loki. Eu só quero comentar que esse é o filme da Marvel que mais tá me lembrando visualmente os filmes de Star Wars, mais até do que Guardiões da Galáxia. Essa cena do exército de Kang, por exemplo, tem muita cara das cenas do Império nos filmes de Star Wars. E na última imagem desse trecho nós vemos o Homem-Formiga com uma expressão de muita preocupação. Ao redor dele vemos diversos destroços vermelhos brilhantes e um arco ao fundo, o que indica que houve uma batalha devastadora em um lugar com bastante tecnologia, provavelmente em Cronópolis mesmo. E aí, no início desse trecho, Kang aparece em cima de uma plataforma. No canto direito da imagem, vemos aquele aparelho que apareceu antes com a esfera de energia. Eu imagino que essa variante do Kang use como meio de viagem no tempo a cadeira do tempo. Um dos mecanismos que o Kang usa nos quadrinhos para viajar no tempo é chamado de cadeira do tempo, e é literalmente uma cadeira. Essa plataforma tem uma espécie de trono ali atrás, e ela também é cercada por anéis. No trailer que foi mostrado com exclusividade na San Diego Comic Con e na D23 para quem estava presente no evento, os jornalistas que estavam lá descreveram uma cena que não está nesse trailer, em que o Kang fala pro Homem-Formiga que teve algo roubado dele e só o Homem-Formiga poderia ajudá-lo a recuperar. Talvez fosse justamente aquela esfera de energia. Essa variante do Kang provavelmente vai estar presa no Reino Quântico no começo do filme, sem conseguir viajar no tempo, sem o combustível que ele usa para viajar no tempo. E aí o Kang vai dar um jeito de fazer o Scott recuperar essa esfera de energia para ele, para que ele possa se locomover livremente aí entre as linhas do tempo de novo. Mas quem conseguiria roubar algo do poderoso Kang o Conquistador? A resposta é simples: o próprio Kang. É por isso que eu acho que Homem-Formiga e Vespa Quantumania vai ser na verdade o filme de origem dos Jovens Vingadores disfarçado de Homem-Formiga. Na história de origem dos Jovens Vingadores, uma variante mais jovem de Kang o Conquistador rouba a armadura da versão mais velha dele e foge para outra linha do tempo na esperança de pedir para os Vingadores ajudarem ele a derrotar sua versão maligna. Ele chega na linha do tempo principal da Marvel, a Terra 616, e descobre que o grupo dos Vingadores foi desfeito, mais ou menos o que está acontecendo agora. O grupo dos Vingadores não tá junto mais por enquanto, né? Então, o jovem Nathaniel Richards passa a se chamar de Rapaz de Ferro e junta uma equipe de jovens heróis para batalhar contra Kang. Naquela realidade nos quadrinhos, a mansão dos
Vingadores tinha sido destruída e abandonada, algo que também aconteceu aparentemente no MCU com o quartel-general dos Vingadores depois de Vingadores Ultimato. Os jovens Vingadores então começam a operar das ruínas da mansão dos Vingadores. Eu imagino que a gente vai ver o Homem-Formiga viajando de volta para a realidade dele para invadir de novo, que nem no primeiro filme, o quartel-general dos Vingadores e roubar aquela esfera de energia para Kang. Mas como Kang iria convencer o Homem-Formiga a ajudá-lo? É simples também, sequestrando e ameaçando matar a Cassie. Isso seria muito parecido também com o que ele faz nos quadrinhos no arco de origem dos Jovens Vingadores. Nos quadrinhos, Jessica Jones estava grávida. Kang reverte a gravidez dela e fala para Capitão América e Homem de Ferro que se não o ajudassem a levar a variante mais jovem dele de volta pro futuro, o bebê de Jessica Jones nunca iria nascer. E é assim que ele convence os heróis a ajudarem ele naquele arco. E esse é o lugar, o momento ideal para fazer essa história acontecer, não só por causa de tudo isso que eu falei até agora, mas também porque nos quadrinhos Cassie Lang e o Rapaz de Ferro, a variante mais jovem do Kang, tem um romance. E a Cassie já está aí com a roupa, com os trajes para poder se tornar estatura nesse filme, então também daria para adaptar esse breve romance entre eles com essa variante mais jovem do Kang o Conquistador em algum momento. Mas você deve estar dizendo agora, mas é difícil a Marvel trazer esse monte de ator aí para fazer os Jovens Vingadores, colocar tudo isso de ator nesse filme. Difícil mas o próprio Kevin Feige deu uma declaração em julho dizendo que Homem-Formiga e Vespa Quantumania ia ser um filme grandioso de equipe. Claro que se for acontecer mesmo essa história de origem dos Jovens Vingadores, a Marvel vai esconder até o fim, mas a possibilidade existe e faz todo sentido ser aqui, nesse filme, essa história de origem. Enfim, continuando a análise, nós vemos uma nave passando pelo Reino Quântico e eu imagino que seja dentro dessa nave que acontece a conversa entre Hope e Janet sobre o que Janet tem medo ali. Aí nós vemos Janet encapuzada e dá pra ver que a roupa é diferente da outra figura misteriosa de capuz que aparece mais cedo. Essa tem uns detalhes em vermelho e ela parece abrindo uma espécie de portal. Depois ela, Hope e Hank entram em uma espécie de bar onde muitas outras criaturas estranhas aparecem. Uma delas parece até ter o rosto feito de faixas. Na sequência, vemos a primeira imagem do personagem de Bill Murray no filme. O personagem dele ainda não foi confirmado, mas muitos rumores indicam que ele pode interpretar um personagem chamado Krylar no filme. Existe um personagem chamado Krylar nos quadrinhos da Marvel que só apareceu uma vez, em O Incrível Hulk número 156, no ano de 1972. Essa história desse quadrinho se passa justamente no microverso, a versão dos quadrinhos do Reino Quântico. Ele é um cientista maluco que constrói uma máquina capaz de gerar encarnações físicas dos maiores medos de cada um. Como eu falei, ainda não tem confirmação do personagem, mas essa é uma informação importante para uma cena que vai aparecer no próximo trecho. Seguindo, vemos o Homem-Formiga em versão gigante pro Reino Quântico, né? Com as naves do exército de Kang cercando ele. Talvez nesse momento ele tenha encontrado Kang pela primeira vez e se recusado inicialmente a ajudar, iniciando uma batalha. Depois, provavelmente, ele vai acabar perdendo a batalha e ajudando o vilão. E nós vemos a Vespa voando ao lado dele, aparentemente em uma continuação dessa cena, com as naves aparecendo atrás dos dois e Kang dizendo que conseguiria mandar o Homem-Formiga para casa e dar mais tempo para ele. E nós vemos também um lugar todo azul com uma criatura avançando na direção de alguém. Parece ser aquela mesma figura misteriosa encapuzada que eu falei que poderia ser a Sylvie ou até um flashback. Nessa imagem vemos brevemente o rosto da pessoa encapuzada. Não dá para ter certeza de nada, não dá para ver muito bem, mas eu tenho a sensação que parece ser uma versão mais jovem de Janet Van Dyne. Por isso, apesar de achar que seria legal se fosse a Sylvie, eu acho que seria mais provável que essa pessoa fosse a Janet mais jovem em um flashback de quando ela ficou presa no Reino Quântico pela primeira vez, mostrando como ela conhece tão bem esse lugar. A criatura se ergue e dá pra ver uma boca enorme, cheia de dentes e com uns detalhes bizarros em azul e verde dentro da garganta dela. Depois a Hope e o Scott aparecem, possivelmente na sala do trono de Kang. Scott está completamente arrebentado e os dois olham assustados para algo. Mais uma vez, o visual do local se assemelha com o da TVA. No canto esquerdo da imagem vemos algo em chamas e uns raios vermelhos que parecem estar distorcendo a realidade. Depois, Janet e Hank também aparecem no mesmo lugar, olhando desesperados para algo. Só a Cassie não aparece nessa cena, o que reforça minha teoria de que Kang iria sequestrar Cassie e ameaçar matá-la se Scott não o ajudar. If you help me. So, what's it gonna be? Ant-Man.
Aí o último trecho do trailer abre com o Homem-Formiga olhando para uma versão gigante dele que começa a se desintegrar. Um visual muito parecido com o que Thanos faz com Mantis usando a Joia da Realidade em Guerra Infinita, ou o que a Feiticeira Escarlate faz com Reed Richards em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Também, por acaso, é um visual parecido com o rosto daquela criatura no bar que apareceu agora há pouco no trailer. Se repararmos na parte de baixo da imagem, vemos vários Homens-Formigas também correndo por ali. Tem até o momento que o Homem-Formiga que aparece em destaque na imagem parece estar se separando de outra versão dele enquanto ele corre. Isso pode ser uma pista forte de que Bill Murray vai mesmo interpretar Krylar no filme. Toda essa cena me parece uma sequência de pesadelo. Outra possibilidade é que Kang esteja mostrando diversas variantes do Homem-Formiga espalhadas pelo multiverso e como essas variantes morrem, que nem o Mobius faz com o Loki na série dele. Vale lembrar que nessa versão exclusiva do trailer que foi mostrado para quem estava na San Diego Comic Con e na D23, o Homem-Formiga fala para Kang que era um Vingador e o Kang pergunta se já tinha matado ele antes. Depois Scott e Cassie aparecem correndo no meio de um cenário de guerra com tiros vindo de cima e explosões e estruturas em chamas. No canto direito da imagem, nos últimos frames, um brilho azul começa a aparecer antes de cortarem para outro ângulo. Parece que tem algo ali que eles estão querendo esconder. E enquanto os dois correm, o Kang fala pro Scott ajudar ele. Depois aparece a primeira imagem em corpo inteiro de Kang, o Conquistador, com um visual bem fiel ao dos quadrinhos. A única diferença é que a parte azul que cobre o rosto dele, no filme, parece ser um visor iluminado, parecido com os que os Vingadores usam para viajar no tempo em Ultimato. Ele também está com luzes azuis saindo das mãos. Vale lembrar que a armadura dele dá a ele poderes parecidos com os do Homem de Ferro, além, claro, de viagem no tempo. Ele consegue soltar raios pelas mãos usando a armadura. E aí Scott, Hope e Cassie aparecem juntos, todos uniformizados. O uniforme da Cassie é roxo. Nos quadrinhos, ela começa a jornada como heroína sendo chamada de Estatura e usando trajes vermelhos e pretos em homenagem ao pai. Depois ela adota o nome de Stinger e começa a usar um traje mais parecido com o da Vespa, só que em tons roxos. Eu acho que vão manter o nome de Estatura, mas com o visual mais parecido com o da Stinger, para facilitar na hora de diferenciar os trajes dos três. Também é legal lembrar que nos quadrinhos a Cassie não precisa de traje. Ela ficou propositalmente se expondo às partículas PIN na esperança de ganhar poderes quando ela era criança, sem que ninguém soubesse. E no fim adquiriu o poder de crescer e encolher naturalmente, sem precisar de roupas específicas. No MCU, pelo visto, esse não vai ser o caso. E para encerrar o trailer, Kang e Homem-Formiga se encaram. No reflexo dele no chão, dá pra ver que o Kang tá usando o visor azul iluminado. O Kang pergunta qual vai ser. O visual dele aqui é bem diferente, muito mais ameaçador do que o visual da variante que aparece na série do Loki, até com cicatrizes no rosto. E é isso, galera, esses foram os detalhes aí que eu encontrei no primeiro trailer de Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Se vocês encontrarem coisas que eu não encontrei, deixem nos comentários aí o que vocês pescaram que eu deixei passar, e também deixem nos comentários o que vocês acham sobre essa hipótese do filme ser o filme de origem dos Jovens Vingadores, porque eu realmente tô bem interessado nisso acontecendo mesmo. Eu acho que pode acontecer, tem uma possibilidade até grande disso acontecer, e eu espero que aconteça de fato. Então não esqueçam de comentar aí o que vocês acharam desse trailer, o que vocês acharam nesse trailer, e também o que vocês acharam da teoria dos Jovens Vingadores. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, para não perder nenhuma dessas análises de trailer. Tem análise dos 2 trailers de Pantera Negra que já estão no ar aqui no canal, tem análise de trailer de Invasão Secreta, todo trailer que sai da Marvel a gente faz um vídeo completinho como esse aí, analisando cada imagem frame a frame. Também tem, como eu falei no começo do vídeo, a minha teoria sobre o plano de Kang, que tá bem legal. Se vocês quiserem conferir, eu vou deixar para vocês clicarem aqui em cima e darem uma olhada. Tem muito vídeo sobre as séries da Marvel, um vídeo comentando cada episódio de cada série da Marvel também. Enfim, aqui é tudo sobre Marvel, então não esquece de se inscrever no canal para não perder nada se você gosta desse tipo de conteúdo. Valeu, um grande beijo e até a próxima.